Você acredita que o destino pode unir duas pessoas em um único segundo? E se o amor da sua vida estivesse esperando por você, atrás da porta de um elevador, ela só queria chegar ao trabalho. Mas caiu nos braços do homem mais desejado da cidade. E ele, acostumado a salvar vidas, sentiu seu coração bater diferente pela primeira vez. Já sentiu que o universo conspirou a seu favor em um momento inesperado? Curta esse vídeo se você acredita em encontros que mudam tudo. Comente, você acredita em amor à primeira vista? Inscreva-se para acompanhar histórias que aquecem o coração. Compartilhe com alguém que ainda sonha com um amor inesperado. O alarme disparou às 5 da manhã, mas Lívia já estava acordada há 20 minutos, olhando o teto rachado do quarto minúsculo que dividia com outras duas meninas. O cheiro de café barato misturado ao mofo das paredes a fazia franzir o nariz toda manhã. Suas mãos tremiam enquanto procurava no armário o uniforme azul desbotado que usava para trabalhar no Hospital São Vicente. A blusa estava amarrotada, mas não havia tempo para passar. Meu Deus, por favor, que hoje seja um dia melhor, sussurrou enquanto prendia os cabelos castanhos em um coque apressado. Seus olhos castanhos refletiam no espelho pequeno e embaçado a exaustão de quem dormira apenas 3 horas. Havia passado a madrugada estudando para o concurso de técnica em enfermagem, sonhando com um futuro onde não precisaria limpar os corredores por onde outros caminhavam com propósito. A chuva fina martelava contra a janela quando saiu correndo, sem tomar café, sem comer a banana que guardara para o dia seguinte. Suas sapatilhas pretas faziam um ruído molhado contra o asfalto encharcado. O ônibus já estava lotado quando conseguiu embarcar, prensada entre corpos que cheiravam a desodorante barato e cansaço. Seu estômago roncava, mas ela fechou os olhos e tentou ignorar a tontura que começava a crescer. Não pode faltar hoje, Lívia. Não pode, repetia mentalmente. Já havia faltado 2 vezes no mês por causa de enjoos matinais que não sabia explicar. A supervisora, Dona Carmen, tinha sido clara. Mais uma falta e você está fora, menina. Tem gente demais querendo trabalhar aqui. O Hospital São Vicente se erguia imponente na avenida principal, com suas paredes brancas reluzentes e jardins perfeitamente cuidados. Lívia sempre sentia um aperto no peito ao vê-lo. Era como se o prédio sussurrasse que ela não pertencia ali, que estava apenas de passagem, limpando as pegadas de pessoas importantes que tinham lugares importantes para ir. Entrou pela porta dos funcionários, cumprimentando com um aceno tímido o segurança que nem levantou os olhos do jornal. O corredor dos vestiários cheirava a desinfetante e sabão em pó. Algumas colegas já estavam se trocando, falando sobre novelas e fofocas, mas Lívia se mantinha quieta, como sempre. Guardou sua bolsa no armário pequeno e pegou o carrinho de limpeza, verificando se todos os produtos estavam no lugar. 12º andar hoje, Lívia, disse Dona Carmen, aparecendo do nada com sua prancheta e cara de poucos amigos. Ala cardiológica. E não demora lá em cima. Os médicos ficam reclamando quando vocês fazem barulho. Lívia apenas assentiu, empurrando o carrinho pesado em direção ao elevador. O 12º andar era território dos médicos importantes, onde ela sempre se sentia mais invisível do que nunca. Enfermeiras bem vestidas passavam por ela como se fosse parte da mobília, e os médicos nem sequer a notavam. O elevador estava vazio quando as portas se abriram. Lívia entrou, puxando o carrinho, e apertou o botão do 12º andar. O espelho da parede lateral refletia sua imagem cansada, e ela desviou o olhar rapidamente. Sempre evitava se ver por inteiro, focando apenas nas mãos ou nos pés quando precisava. Foi quando sentiu uma ondulação estranha no estômago, como se o elevador estivesse subindo rápido demais. Suas mãos começaram a suar, e ela se segurou na barra lateral.
A tontura que vinha crescendo desde a manhã explodiu em sua cabeça como uma bomba silenciosa. O cheiro do desinfetante do carrinho, misturado ao ar-condicionado do elevador, a fez sentir náusea. Não, não agora, murmurou, mas sua voz saiu fraca, quase inaudível. Suas pernas começaram a tremer. O reflexo no espelho mostrava seu rosto ficando pálido, quase transparente. Ela tentou se apoiar no carrinho, mas suas mãos escorregaram. O mundo começou a girar. As luzes do elevador se transformando em listras brilhantes que dançavam diante de seus olhos. E então, o vazio. O elevador parou no 12º andar com um suave ding. As portas se abriram, revelando o corredor imaculado da ala cardiológica. Lívia estava caída no chão, inconsciente. O carrinho de limpeza tombado ao lado dela, com produtos espalhados pelo piso. Dr. Rafael Monteiro estava saindo de uma consulta quando ouviu o barulho. 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos azuis que já haviam visto muitos corações pararem e voltarem a bater. Usava jaleco branco impecável sobre uma camisa azul marinho que realçava sua compleição atlética. Suas mãos, acostumadas a operar milagres, tremeram ligeiramente ao ver aquela mulher desfalecida. "Meu Deus!" sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela imediatamente. Seus dedos encontraram o pulso no pescoço delicado de Lívia. Batimentos acelerados, mas regulares. Ela estava respirando, apenas desmaiada. Rafael notou o uniforme azul, os cabelos castanhos espalhados contra o chão frio, as mãos pequenas e calejadas que denunciavam trabalho pesado. "Enfermeira!" gritou para o corredor, mas sua voz saiu mais preocupada do que ele esperava. Com cuidado, ele deslizou um braço por baixo dos ombros de Lívia e outro por baixo de seus joelhos, levantando-a do chão. Ela era mais leve do que imaginara, quase frágil. O cheiro suave de sabonete simples, misturado ao desinfetante hospitalar, chegou até ele, e algo em seu peito se contraiu de forma estranha. Foi quando ela abriu os olhos, castanhos, profundos, assustados. Lívia piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Sentiu braços fortes segurando-a, um peito largo contra seu ombro, um perfume masculino que cheirava a madeira e algo caro que ela não soube identificar. Quando sua visão se focalizou, viu um rosto que a fez esquecer momentaneamente onde estava. O homem que a segurava tinha olhos azuis intensos, com pequenas rugas que denunciavam sorrisos frequentes. Seus lábios estavam entreabertos, como se fosse dizer algo, mas as palavras não saíam. O cabelo escuro, levemente grisalho, estava um pouco bagunçado, como se ele tivesse passado a mão nele recentemente. "Você está bem?" perguntou ele, e sua voz era grave, calma, como a de alguém acostumado a transmitir segurança em momentos de crise. Lívia tentou falar, mas apenas um sussurro saiu. Eu desmaiei?" "Sim, no elevador. Sou o Dr. Rafael Monteiro. Você está segura agora." Ela tentou se levantar, mas ele a segurou com mais firmeza. "Calma, não tenha pressa. Você pode ter uma queda de pressão, hipoglicemia. Quando foi a última vez que comeu?" A pergunta a fez corar. "Ontem à noite, um pão com margarina." Antes disso, ela nem lembrava. Mas como explicar isso para um médico que provavelmente nunca havia passado fome na vida? Eu estou bem, doutor. Preciso trabalhar", disse ela, tentando novamente se levantar. "Trabalhar pode esperar. Sua saúde não." Rafael a ajudou a se sentar numa cadeira que uma enfermeira havia trazido. Ajoelhou-se diante dela, pegando uma lanterna pequena do bolso do jaleco. "Vou examinar seus olhos, pode ser?" Lívia assentiu, perdida naquele olhar azul que parecia enxergar através dela. Quando ele chegou perto, ela pôde ver pequenas rugas ao redor dos olhos, uma pequena cicatriz no queixo, e sentiu sua respiração contra o rosto.
Seu coração disparou de uma forma que nada tinha a ver com o desmaio. Pupilas respondendo bem, murmurou ele, mas não se afastou imediatamente. Qual é seu nome? Lívia, respondeu ela, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que alguém realmente queria saber. Lívia, ele repetiu, como se estivesse testando o som do nome. Você vai ficar bem, Lívia, mas precisa se cuidar melhor. Rafael não conseguia se concentrar na cirurgia que tinha pela frente. Suas mãos, normalmente precisas e confiantes, tremiam ligeiramente enquanto revisava os exames do paciente. O rosto de Lívia não saía de sua mente. Aqueles olhos castanhos assustados, a fragilidade em seus braços, a forma como ela havia corado quando ele perguntou sobre a alimentação. Havia algo naquela mulher que o perturbava de uma maneira que não conseguia explicar. Doutor Monteiro, a voz da enfermeira-chefe o trouxe de volta à realidade. O senhor está bem? Parece distraído. Rafael pigarreou, tentando recuperar a compostura. Estou ótimo, Helena. Vamos começar. Mas durante toda a cirurgia, enquanto suas mãos trabalhavam no coração de um homem de 60 anos, sua mente voltava para aquela manhã. A sensação dos braços delicados de Lívia, o perfume suave de sabonete que ela usava, a forma como ela havia tentado se levantar imediatamente, preocupada com o trabalho. Quando foi a última vez que uma mulher o havia feito sentir assim? Quando foi a última vez que alguém havia despertado sua curiosidade de forma tão intensa? 3 horas depois, com a cirurgia bem-sucedida, Rafael caminhou pelos corredores do hospital com passos mais lentos que o habitual. Seus olhos procuravam inconscientemente por um uniforme azul desbotado, por cabelos castanhos presos em um coque apressado. Era ridículo. Ele era o chefe da cardiologia, tinha mais de 40 anos, havia se casado e divorciado 2 vezes. Não fazia sentido ficar pensando em uma funcionária da limpeza que havia encontrado por acaso, mas fazia, e isso o incomodava profundamente. Doutor Monteiro, chamou o Dr. Eduardo Santana, seu colega e amigo de longa data. Que cara é essa? Parece que viu um fantasma. Rafael forçou um sorriso. Só cansado, Eduardo. Cirurgia longa. Eduardo o observou com aquele olhar analítico que os médicos desenvolvem. Você está estranho desde manhã. Aconteceu alguma coisa? Uma funcionária desmaiou no elevador. Tive que socorrê-la. Ah, sim. Ouvi falar. A menina da limpeza, não é? Helena comentou que você ficou muito preocupado. Rafael sentiu o sangue subir ao rosto. Preocupado? Fiz o que qualquer médico faria. Claro, claro! Eduardo sorriu de forma maliciosa. Inclusive pedir para a supervisora dar folga para ela pelo resto do dia e mandar comprar remédios na farmácia particular. Ela estava debilitada. Rafael, você mandou comprar polivitamínicos importados para uma faxineira que desmaiou. Rafael não respondeu. Ele mesmo não conseguia explicar por que havia feito aquilo. Havia algo em Lívia que o tocava de uma forma que não experimentava há anos. Talvez fosse a vulnerabilidade genuína, tão diferente das mulheres sofisticadas com quem costumava se relacionar. Ou talvez fosse aquela sensação de que ela precisava de proteção, algo que despertava seu instinto mais primitivo. Enquanto isso, no térreo do hospital, Lívia estava no vestiário, guardando seus pertences com mãos ainda trêmulas. Dona Carmen havia aparecido 1 hora depois do incidente, com uma expressão estranha no rosto. Lívia, você pode ir para casa hoje, disse ela, e sua voz tinha um tom diferente, quase respeitoso. Ordens médicas. Mas eu estou bem, Dona Carmen. Posso trabalhar. Não discuta comigo, menina. O doutor foi muito claro. Você vai descansar hoje e voltar amanhã. Lívia não entendia. Médicos não costumavam se importar com funcionárias da limpeza.
Ela havia trabalhado ali por 2 anos e nunca, nenhuma vez, havia recebido mais do que um aceno rápido de algum médico. E agora, um dos mais importantes do hospital estava dando ordens sobre seu bem-estar? Dona Carmen, disse ela, hesitante. O doutor, ele disse alguma coisa sobre mim? A supervisora a olhou com curiosidade. Disse que você precisa se alimentar melhor. E olha só. Ela tirou um saco da farmácia de sua bolsa. Mandou comprar isso para você. Lívia abriu o saco e viu frascos de vitaminas, suplementos, coisas que custavam mais do que ela ganhava em uma semana. Seu coração disparou. Por que um homem como ele faria isso por alguém como ela? Eu não posso aceitar isso, murmurou. Você vai aceitar sim, porque foi ordem médica. E outra coisa, Lívia. Dona Carmen se aproximou baixando a voz. Cuidado! Homens como o Dr. Monteiro não fazem esse tipo de coisa à toa. O que ela quis dizer com aquilo? Lívia passou o resto do dia em casa, deitada na cama estreita, virando os frascos de vitaminas nas mãos. Ela havia sentido algo diferente quando ele a segurou, quando seus olhos azuis a olharam com tanta intensidade. Mas certamente havia sido apenas gentileza profissional. Médicos são treinados para cuidar de pessoas, não é? Mas então por que ela não conseguia parar de pensar nele? Porque toda vez que fechava os olhos, via aquele rosto preocupado inclinado sobre ela? Por que sentia seu coração acelerar ao lembrar do cheiro masculino, da sensação de segurança que experimentara em seus braços? Na manhã seguinte, Rafael chegou ao hospital mais cedo que o habitual. Disse a si mesmo que era para revisar alguns casos, mas a verdade era que esperava ver Lívia. Caminhou pelos corredores, observando discretamente as funcionárias da limpeza, mas nenhuma delas era ela. Procurando alguém? Perguntou Helena, aparecendo ao seu lado com aquele sorriso conhecedor. Não, mentiu ele. Só verificando se tudo está funcionando bem. A menina que desmaiou ontem voltou hoje. Vi ela no 10º andar. Rafael sentiu o peito apertar. Ah, é? Bem. É bom que ela esteja melhor. Quer que eu chame ela para você examinar, só para ter certeza de que está bem? Não. A resposta saiu mais rápida do que ele pretendia. Quer dizer, se ela está trabalhando normalmente, não há necessidade. Mas havia. Ele precisava vê-la, precisava saber se ela estava bem, se havia tomado as vitaminas, se tinha se alimentado direito. Era uma obsessão estranha e irracional, mas ele não conseguia resistir. Por volta das 3 da tarde, Rafael encontrou uma desculpa para ir ao 10º andar. Disse que precisava verificar uns equipamentos, mas na verdade estava procurando por ela. Encontrou-a em uma sala vazia, limpando as janelas com movimentos precisos e cuidadosos. Ela não o havia visto ainda. Rafael observou por um momento a forma como ela trabalhava, concentrada, caprichosa. Seus cabelos estavam presos no mesmo coque de sempre, mas hoje ela parecia menos pálida, menos frágil. Usava uma das vitaminas que ele havia mandado comprar? Tinha comido alguma coisa? Lívia. Ele chamou suavemente. Ela se virou rapidamente, quase derrubando o pano que segurava. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo, e ela automaticamente baixou a cabeça. Doutor Monteiro, murmurou. Alguma coisa errada? Não, não, só queria saber como você está se sentindo. Estou bem, doutor. Obrigada pelas vitaminas. Não precisava. Precisava, sim. Ele se aproximou e ela deu um passo para trás, encostando na janela. Você comeu hoje? A pergunta a fez corar. Comi, mentiu ela. Havia tomado apenas um café com pão pela manhã. Rafael a observou por um longo momento. Havia algo nela que o fascinava, uma combinação de força e vulnerabilidade que mexia com algo profundo em seu peito. Ela era bonita, mas não da forma óbvia que ele estava acostumado. Era uma beleza sutil, quase escondida, como se ela tentasse se fazer invisível. Lívia, ele disse, e sua voz saiu mais rouca do que pretendia.
Gostaria de tomar um café comigo? Ela o olhou como se ele tivesse falado em outro idioma. Doutor, um café, na lanchonete do hospital, só para conversar. Eu... eu não posso. Estou trabalhando. Depois do trabalho, então. Lívia o olhou com aqueles olhos castanhos, cheios de confusão. Por que o senhor quer tomar café comigo? A pergunta o pegou desprevenido. Por que mesmo? Ele não sabia responder. Só sabia que, desde ontem, ela havia ocupado seus pensamentos de uma forma que nenhuma mulher havia ocupado em anos. Havia algo nela que o intrigava, que o fazia querer conhecê-la melhor. Porque acho que você é interessante, disse ele, finalmente. Interessante? Ela riu, mas não era um riso alegre. Doutor, eu sou uma faxineira. O senhor é um médico famoso. Não há nada interessante em mim. Deixe-me julgar isso. Lívia balançou a cabeça. Não é uma boa ideia. As pessoas vão falar. Que falem. Fácil para o senhor dizer. O senhor não é quem vai perder o emprego por causa de fofocas. Rafael não havia pensado nisso. Claro que haveria comentários, especulações, mas por que isso deveria importar? Ele era um homem livre, ela era uma mulher livre. Se quisessem tomar um café juntos, qual era o problema? Ninguém vai saber, disse ele. Podemos nos encontrar fora do hospital. Lívia o olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando alguma coisa. Finalmente balançou a cabeça. Desculpe, doutor, não posso. E saiu da sala, deixando Rafael sozinho com o cheiro de limpador de vidros e uma sensação estranha de rejeição que ele não experimentava há décadas. Ela não entendia por que alguém como ele queria alguém como ela, mas ele também não entendia por que não conseguia tirá-la da cabeça. 3 semanas se passaram desde o convite rejeitado. Rafael tentou mergulhar no trabalho, mas seus olhos procuravam por ela involuntariamente. Lívia, por sua vez, mudou seus horários, evitando os andares onde ele costumava trabalhar. Ambos fingiam que aquele momento na sala não havia acontecido, mas a tensão não dissipada pairava no ar sempre que se cruzavam nos corredores. Era quinta-feira, quase 9 da noite, quando Rafael decidiu ficar para terminar uns relatórios. O hospital noturno tinha uma atmosfera diferente, mais silencioso, mais íntimo, com apenas as luzes de emergência iluminando os corredores vazios. Ele caminhava em direção ao estacionamento quando ouviu algo que o fez parar. Uma voz feminina, suave e melodiosa, cantarolava baixinho uma música que ele não reconhecia. Seguiu o som e encontrou uma porta entreaberta no final do corredor. Era uma das salas de reunião, normalmente usada apenas durante o dia. A curiosidade o fez se aproximar silenciosamente. Lívia estava lá, de costas para a porta, limpando as cadeiras uma por uma com movimentos lentos e cuidadosos. Usava fones de ouvido conectados a um celular antigo e cantava baixinho enquanto trabalhava. Sua voz era doce, carregada de uma melancolia que fez o peito de Rafael apertar. Os cabelos haviam escapado parcialmente do coque, criando pequenos cachos ao redor do rosto. Mas eu sei que um dia a gente se encontra nessas voltas que a vida dá... Ela cantava, passando o pano com carinho sobre cada superfície, como se estivesse acariciando algo precioso. Rafael ficou hipnotizado. Havia uma graça natural em seus movimentos, uma delicadeza que contrastava com a dureza do trabalho. Ela parecia estar em seu próprio mundo, livre das inseguranças que demonstrava durante o dia, livre dos olhares julgadores que sempre a faziam se encolher. Foi quando ela se virou e o viu parado na porta. O susto foi tão grande que ela deixou cair o frasco de produto de limpeza que se espatifou no chão com um barulho alto que ecoou pela sala vazia. Suas mãos tremeram enquanto tirava os fones de ouvido, o rosto ficando vermelho de vergonha. "Doutor Monteiro!" exclamou, abaixando-se imediatamente para recolher os cacos de vidro. "Desculpa, eu não sabia que tinha alguém. Eu não deveria estar cantando." "Não se abaixe assim."
disse ele, entrando na sala e ajoelhando-se ao lado dela. Você pode se cortar. Não, não, deixe que eu limpo. Foi culpa minha. Ela insistiu, tentando juntar os cacos com as mãos nuas. Rafael segurou delicadamente os pulsos dela, impedindo-a de continuar. Lívia, pare, você vai se machucar. O toque fez ela levantar os olhos para encontrar os dele. Estavam muito próximos, ajoelhados no chão da sala vazia, cercados pelo cheiro de desinfetante e pelo silêncio da noite. Rafael podia sentir o calor das mãos pequenas dela, podia ver as pequenas sardas em seu nariz que nunca havia notado antes. Sua voz é linda, disse ele, e sua voz saiu quase como um sussurro. O senhor me ouviu cantando? Perguntou ela, mortificada. Ouvi. E foi a coisa mais bonita que escutei em semanas. Lívia se afastou dele, levantando-se rapidamente. Não deveria estar cantando durante o trabalho. Dona Carmen sempre diz que... Dona Carmen não está aqui, interrompeu Rafael, levantando-se também. Aliás, por que você está trabalhando tão tarde? Peguei o turno da noite hoje. Paga um pouco mais, ela murmurou, evitando seu olhar. E você precisa desse dinheiro extra? A pergunta tocou uma ferida. Lívia passou a mão pelo rosto, cansada. Estou pagando um curso preparatório para o concurso de técnica de enfermagem. Enfermagem? Rafael se surpreendeu genuinamente. Você quer ser enfermeira? Sonho antigo, disse ela com um sorriso triste. Sempre quis cuidar de pessoas, mas para isso preciso estudar, e para estudar preciso pagar. É um ciclo, né? Rafael a observou por um momento. Havia uma determinação silenciosa nela, uma força que ela mesma não parecia reconhecer. Quantas pessoas ele conhecia que trabalhavam como faxineiras durante a noite e estudavam para mudar de vida? Quantas mulheres do seu círculo social tinham um sonho real, algo pelo qual lutavam todos os dias? Por que enfermagem? Perguntou ele, genuinamente curioso. Lívia hesitou como se não estivesse acostumada a ser questionada sobre seus sonhos. Porque acho que todo mundo merece ser cuidado. Todo mundo merece ter alguém que se importe se está bem ou não. A simplicidade da resposta tocou algo profundo em Rafael. Em seu mundo, as pessoas cuidavam de outras por dinheiro, por status, por obrigação. Ela queria cuidar porque acreditava que todo mundo merecia cuidado. E quem cuida de você, Lívia? A pergunta a pegou desprevenida. Ela piscou algumas vezes, como se ninguém nunca tivesse feito essa pergunta antes. Eu cuido de mim mesma, respondeu, mas sua voz saiu insegura. Não parece, disse ele, dando um passo em sua direção. Você desmaia de fome, trabalha de madrugada, se sacrifica por um sonho, mas quem se preocupa com seu bem-estar? Por que o senhor se importa? Perguntou ela, e sua voz tinha um tom quase desesperado. Por que não consegue me deixar em paz? A pergunta crua o fez parar. Por que mesmo? Porque uma mulher que ele mal conhecia havia conseguido se infiltrar em seus pensamentos dessa forma. Porque, aos 42 anos, depois de 2 ex-esposas e dezenas de relacionamentos superficiais, ele se sentia como um adolescente apaixonado? Porque você é real, disse ele finalmente. Em um mundo cheio de pessoas fingindo ser o que não são, você é genuína, e isso é raro. Real? Ela riu, mas não era um riso alegre. Doutor, eu sou uma faxineira de 28 anos, que mora num quarto alugado e come miojo para jantar. Não há nada de especial em mim. Você está errada. Estou errada. Ela se aproximou dele e havia uma raiva crescente em sua voz. O senhor vive em um mundo completamente diferente do meu. Aposto que nunca precisou escolher entre comprar comida ou pagar o aluguel. Aposto que nunca foi invisível para todo mundo ao seu redor. Então, não me diga que estou errada sobre minha própria vida.
Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo a explosão emocional dela. Ela estava certa, claro. Ele não conhecia aquela realidade, nunca havia passado por aquelas dificuldades. Mas isso não mudava o que sentia quando a olhava. Você tem razão, disse ele. Eu não conheço sua realidade, mas sei o que vejo quando olho para você. E o que o senhor vê? Vejo uma mulher forte que trabalha 3 turnos para realizar um sonho. Vejo alguém que canta enquanto limpa, porque encontra beleza até nos momentos mais difíceis. Vejo uma pessoa que quer cuidar dos outros, mesmo quando ninguém cuida dela. Lívia sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Ninguém nunca havia falado dela dessa forma. Ninguém nunca havia visto aquilo que ela tentava esconder atrás do uniforme desbotado e do coque desarrumado. Tome um café comigo, disse Rafael suavemente. Por favor, não aqui no hospital, não onde as pessoas possam falar, mas em algum lugar onde possamos conversar de verdade. Por que isso é importante para o senhor? Porque há 3 semanas tento te esquecer e não consigo. Porque desde que te segurei naquele elevador, algo mudou em mim. E preciso entender o quê. Lívia o olhou por um longo momento. Podia sentir a sinceridade em suas palavras, a vulnerabilidade que ele estava mostrando. Era perigoso. Era uma loucura. Podia acabar com seu emprego, com sua reputação, com seus sonhos. Mas havia algo nos olhos azuis dele que a fazia querer acreditar que talvez, só talvez, ela pudesse ser vista como mais do que apenas uma funcionária invisível. Tem uma lanchonete pequena na rua de trás do hospital, disse ela, quase sussurrando. A cantina da Dona Rosa fica aberta toda noite para os plantonistas. Se o senhor quiser, podemos nos encontrar lá quando eu terminar aqui. O sorriso que se abriu no rosto de Rafael foi como o sol nascendo após uma longa noite. Que horas? 00:30. Estarei lá. Lívia terminou de limpar os cacos de vidro em silêncio, mas agora suas mãos não tremiam mais. Rafael saiu da sala sem dizer mais nada, mas o ar havia mudado entre eles. Pela primeira vez em sua vida, ela havia sido realmente vista por alguém. E pela primeira vez em anos, ele havia encontrado algo que não conseguia comprar ou conquistar com charme. Havia encontrado autenticidade. 00:30 não conseguia chegar rápido o suficiente para nenhum dos dois. Ele não precisava de mais uma mulher bonita. Precisava de alguém real. A cantina da Dona Rosa era um pequeno oásis no meio da madrugada urbana. Localizada numa rua estreita atrás do hospital, o lugar tinha apenas 6 mesas de fórmica amarelada e um balcão, onde a proprietária, uma senhora de 60 anos com cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, servia café forte e sanduíches quentes para médicos, enfermeiros e seguranças que trabalhavam durante a noite. Rafael chegou 10 minutos antes da 00:30, nervoso como não se sentia há décadas. Havia trocado o jaleco por uma camisa social azul escura e uma calça jeans, tentativa deliberada de parecer menos formal, menos intimidador. Escolheu a mesa do canto, de costas para a janela, onde teriam mais privacidade. O cheiro de café misturado ao aroma de pão de açúcar no forno fazia o ambiente parecer mais uma casa do que um estabelecimento comercial. Doutor Rafael! Exclamou Dona Rosa, reconhecendo-o imediatamente. Que surpresa! Nunca o vi por aqui depois da 00:30. Dá boa noite, Dona Rosa. Vim encontrar uma amiga. Ah, que bom! Faz bem ter companhia nas madrugadas. O que vai querer? 2 cafés, por favor, e me deixe ver o cardápio. Rafael olhou o relógio no pulso. 5 minutos. Suas mãos suaram ligeiramente. Por que estava tão nervoso? Ele havia jantado com ministros, dado palestras para centenas de médicos, operado corações em situações de vida ou morte. Mas a perspectiva de conversar com Lívia, longe do ambiente hospitalar, o deixava ansioso de uma forma completamente nova.
Às 10 para a meia-noite, ela entrou. Lívia havia trocado o uniforme azul por uma blusa branca simples e uma calça jeans desbotada. Seus cabelos, livres do coque obrigatório, caíam em ondas suaves pelos ombros, emoldurando seu rosto de uma forma que fez Rafael esquecer momentaneamente como respirar. Ela carregava uma bolsa pequena e preta, claramente antiga, mas bem cuidada, e seus olhos procuraram pelo restaurante até encontrá-lo. Quando seus olhares se cruzaram, ela deu um sorriso tímido que iluminou todo o ambiente. "Desculpa se estou atrasada", disse ela, aproximando-se da mesa. "Tive que terminar de limpar o andar inteiro." Rafael se levantou para puxar a cadeira para ela. Um gesto automático que a fez corar ligeiramente. "Você não está atrasada. Eu que cheguei cedo." Lívia se sentou, claramente desconfortável com a cortesia. "O senhor não precisava..." "Rafael." Ele a interrompeu suavemente. "Aqui sou apenas Rafael. Pode me tratar assim?" "Rafael." Ela repetiu, testando o nome em sua voz. "É... diferente." "Diferente como?" "Mais humano." Ela sorriu timidamente. Dona Rosa se aproximou com uma bandeja, trazendo 2 cafés fumegantes em xícaras de porcelana branca com flores azuis. "E aqui está nossa querida Lívia. Como você está, minha filha?" "Oi, Dona Rosa. Estou bem, obrigada." "Vocês se conhecem?" perguntou Rafael, surpreso. "Claro que nos conhecemos", riu Dona Rosa. "A Lívia vem aqui toda sexta-feira comprar pão para o café da manhã. Sempre educada, sempre simpática. Uma menina de ouro essa." Lívia baixou a cabeça, envergonhada com o elogio. Rafael observou a interação, percebendo como ela era diferente ali, mais relaxada, mais natural. Dona Rosa a tratava com carinho genuíno, sem condescendência ou pena. "O que vocês vão querer para comer? Tenho sanduíche de queijo quente fresquinho, coxinha da hora." "Eu só quero o café mesmo", disse Lívia rapidamente. "Não." Rafael a cortou gentilmente. "Você vai comer alguma coisa. Dona Rosa, pode trazer 2 sanduíches de queijo quente e... o que mais você recomenda?" "O pudim de leite é uma delícia. Faço com receita da minha avó." "Perfeito. 2 pudins também." Quando Dona Rosa se afastou, Lívia o olhou com uma mistura de gratidão e desconforto. "Você não precisava pedir comida para mim. Quando foi a última vez que você fez uma refeição decente?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela pensou por um momento, tentando lembrar. "Ontem... não, anteontem eu comi um hambúrguer no hospital." "Anteontem." Rafael balançou a cabeça. "Lívia, você não pode viver assim." "É assim que eu vivo há anos. Não é tão ruim." "É sim, é terrível. E você sabe disso." Ela tomou um gole do café, aproveitando o calor da xícara entre as mãos. "Por que você se importa tanto? Sério, Rafael, eu não entendo." Era a segunda vez que ela fazia essa pergunta, e Rafael ainda não tinha uma resposta completa. Ele olhou para ela por um longo momento, os cabelos soltos, emoldurando o rosto delicado, os olhos castanhos que refletiam uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. A forma como segurava a xícara, como se fosse algo precioso. "Sabe aquela música que você estava cantando hoje?" perguntou ele. "Qual música? Mas eu sei que um dia a gente se encontra nessas voltas que a vida dá." "Como é o resto?" Lívia corou profundamente. "Você decorou?" "Decorei. Como é o resto?" Ela hesitou, olhando para a xícara. "Nessas voltas que a vida dá, nessas voltas que o mundo dá. E quando menos esperar, você vai estar aqui, nos meus braços outra vez." "É bonita. Quem canta?" "É uma música antiga. Minha mãe costumava cantar quando eu era pequena." Sua voz ficou mais baixa. Ela dizia que a vida sempre dá voltas, que as coisas ruins passam e que se a gente tiver fé, pode encontrar pessoas especiais nos momentos mais inesperados. "Sua mãe parece ser uma mulher sábia." "Era", Lívia corrigiu, e sua voz carregou uma tristeza profunda. "Morreu quando eu tinha 16 anos. Câncer." Rafael sentiu o peito apertar.
Sinto muito. Foi depois disso que tudo ficou mais difícil. Ela era doméstica, mas sempre sonhou que eu estudasse, que tivesse uma vida melhor. Quando ela morreu, tive que parar o colégio para trabalhar. Só consegui terminar depois, fazendo supletivo. E mesmo assim você quer ser enfermeira. Por causa dela, ela passou meses internada e eu via como as enfermeiras faziam diferença. Tinha uma, a irmã Conceição, que sempre perguntava como eu estava, se eu tinha comido, se precisava de alguma coisa. Ela cuidou da minha mãe e de mim também. Lívia sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Quero ser como ela para outras pessoas. Dona Rosa chegou com os sanduíches, percebendo a atmosfera emocional na mesa. Aqui estão os queijo quente, e não quero ver nenhum grão sobrar nos pratos, viu? Rafael observou Lívia dar a primeira mordida no sanduíche. Seus olhos se fecharam de prazer, como se fosse a coisa mais deliciosa que já havia provado. Ele percebeu que ela estava realmente faminta, e isso fez sua raiva crescer, não contra ela, mas contra um mundo que permitia que alguém tão bom quanto ela passasse necessidade. Conte-me sobre o concurso, disse ele, querendo mudar o foco para algo mais positivo. É muito difícil, ela disse entre mordidas. São quase 100 candidatos para 5 vagas. Tenho estudado todas as noites, mas é muito conteúdo. Anatomia, farmacologia, procedimentos. Às vezes acho que estou sonhando muito alto. Não está. Como você pode ter certeza? Porque você tem algo que muitos profissionais da área não têm. Vocação verdadeira. Técnica se ensina, conhecimento se adquire. Mas com paixão genuína, isso não se aprende em livros. Lívia o olhou com surpresa. Você realmente acredita nisso? Acredito. E sabe por quê? Porque vi como você trata as pessoas no hospital. Vi como você limpa cada quarto com cuidado, como cumprimenta os pacientes nos corredores, como se preocupa quando alguém parece triste. Você notou isso? Noto tudo sobre você há semanas, Lívia. A confissão criou um silêncio carregado entre eles. Rafael podia sentir o perfume suave dela, misturado ao aroma do café. Podia ver as pequenas sardas no nariz, que a luz amarelada da lanchonete destacava. Lívia, por sua vez, se perdeu nos olhos azuis que a observavam com uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Por que eu? Ela perguntou em um sussurro. Das todas as mulheres que você deve conhecer. Por que eu? Rafael se inclinou ligeiramente na mesa, aproximando-se dela. Porque todas as outras mulheres que conheci queriam alguma coisa de mim. Dinheiro, status, conexões. Você é a primeira que parece querer apenas ser vista. E você me vê? Te vejo, Lívia. Vejo sua força, sua gentileza, sua determinação. Vejo como você luta por seus sonhos mesmo quando tudo parece impossível. Vejo alguém real em um mundo cheio de máscaras. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas dela. Ninguém nunca me viu assim antes. Então eles estavam cegos. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. O toque foi elétrico, mandando ondas de calor pelo braço de ambos. Lívia não puxou a mão. Rafael, ela começou, mas ele a interrompeu. Eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que isso é complicado, que pode trazer problemas para você, mas não consigo fingir que não sinto nada. O que você sente? Ele hesitou por um momento, procurando as palavras certas. Sinto que você chegou na minha vida no momento em que eu mais precisava lembrar o que é importante. Sinto que, aos 42 anos, estou descobrindo o que é conexão verdadeira. Dona Rosa se aproximou discretamente com os pudins, percebendo o momento íntimo. Pudins para o casal apaixonado, disse ela com um sorriso maternal, colocando as sobremesas na mesa. Dona Rosa, Lívia protestou, vermelha até a raiz dos cabelos.
Ah, minha filha, não adianta negar. Vocês dois estão brilhando. Faz bem ver amor verdadeiro por aqui. Quando a senhora se afastou, Lívia e Rafael riram juntos, quebrando a tensão do momento. Ela tem razão sobre uma coisa, disse Rafael, olhando diretamente nos olhos dela. Sobre o quê? Sobre eu estar apaixonado. O pudim ficou esquecido na mesa. O tempo pareceu parar na pequena lanchonete, com apenas o som baixo do rádio tocando música romântica de fundo. Lívia sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Rafael, ela sussurrou. Deixa eu te acompanhar até em casa, ele disse. Por favor. E pela primeira vez na vida, Lívia sentiu que talvez merecesse ser cuidada. A caminhada até o metrô deveria durar apenas 10 minutos, mas Rafael e Lívia andaram em silêncio, como se ambos quisessem prolongar aquele momento fora do tempo. A madrugada estava morna, com uma brisa suave que carregava o cheiro de jasmim dos jardins das casas antigas do bairro. As ruas vazias eram iluminadas apenas pelos postes amarelados, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Lívia caminhava com as mãos entrelaçadas nas costas, ainda processando tudo o que havia acontecido na lanchonete. A confissão de Rafael ecoava em sua mente. Estou apaixonado. Como era possível? Um homem como ele, bem-sucedido, respeitado, que podia ter qualquer mulher que quisesse. Estava apaixonado por ela. Por uma faxineira que mal conseguia pagar as contas? Em que você está pensando? Perguntou Rafael, observando sua expressão pensativa. Em como tudo isso é surreal, respondeu ela, olhando para as próprias sapatilhas gastas batendo no asfalto. Há uma semana, você era apenas aquele médico bonito do 12º andar. Agora... Agora? Agora eu não sei mais nada. Rafael parou de caminhar, fazendo com que ela também parasse. Estavam na frente de uma pequena praça com alguns bancos de madeira sob uma árvore frondosa. A luz do poste próximo criava sombras dançantes através das folhas. Lívia, olhe para mim. Ela hesitou, mas levantou os olhos para encontrar os dele. Mesmo na penumbra, podia ver a intensidade azul que a deixava sem ar. Não quero que você se sinta pressionada, disse ele, a voz baixa e cuidadosa. Sei que tudo isso é complicado. Sei que somos de mundos diferentes, que você tem seus sonhos, suas prioridades. Rafael, deixe-me terminar. Ele a interrompeu gentilmente. Só quero que você saiba que, independente do que acontecer entre nós, eu vou te apoiar. Seu sonho de ser enfermeira, seus estudos, se você quiser, posso te ajudar. Ajudar como? Posso conseguir livros de medicina, material de estudo, posso te dar aulas particulares de anatomia, farmacologia, qualquer coisa que precise. Lívia sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Por que você faria isso? Porque acredito em você, porque sei que você vai ser uma enfermeira incrível. E porque... Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. Porque quando alguém especial entra na nossa vida, a gente quer vê-la brilhar. Especial, ela repetiu, como se a palavra fosse estrangeira. Muito especial. Rafael deu um passo em direção a ela, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Podia sentir o perfume suave de sabonete que ela usava, misturado com o cheiro do café que haviam bebido. Seus olhos se fixaram nos lábios dela, levemente entreabertos, e ele sentiu o coração acelerar. Lívia, sussurrou ele, posso te beijar? A pergunta fez o mundo parar. Ela o olhou por um longo momento, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, a forma como ele esperava sua resposta sem pressionar. Nenhum homem havia pedido permissão antes. Nenhum homem havia a tratado com tanta delicadeza. Eu nunca beijei alguém como você, ela confessou, a voz quase inaudível. Como assim? Alguém importante. Alguém que eu admire. Lívia, ele disse,
colocando as mãos delicadamente nos ombros dela. Você é quem é importante aqui. E então ele se inclinou, lentamente, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se todas as luzes da cidade se acendessem ao mesmo tempo. O beijo foi suave no início, cuidadoso, como se ele estivesse segurando algo precioso que poderia quebrar. Lívia sentiu as pernas ficarem fracas e suas mãos se apoiaram no peito dele, sentindo os músculos firmes sob a camisa. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais a praça, os postes de luz, o cheiro de jasmim. Havia apenas ele, o calor de seus lábios, o gosto levemente amargo do café misturado com doçura. Quando se separaram, ambos estavam respirando descompassadamente. Rafael apoiou a testa na dela, os olhos ainda fechados. "Meu Deus", murmurou ele. Lívia começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não cabia dentro do peito. "Desculpa", disse ela, tentando enxugar o rosto. "Eu não sei por que estou chorando." "Não se desculpe", Rafael disse, secando gentilmente suas lágrimas com os polegares. "Eu entendo." "Entende?" "Sim, porque eu também estou sentindo coisas que não sabia que ainda era capaz de sentir." Eles se abraçaram ali, na praça vazia, sob a luz amarelada do poste. Lívia encostou o rosto no peito dele, ouvindo as batidas aceleradas de seu coração. Era a primeira vez em anos que se sentia completamente segura nos braços de alguém. "Rafael", disse ela sem se afastar, "eu tenho medo." "Medo de quê?" "De acordar amanhã e descobrir que isso foi um sonho. De você se cansar de mim, de não ser suficiente para alguém como você." Ele a afastou ligeiramente para olhar em seus olhos. "Lívia, escute bem o que vou te dizer. Você não é insuficiente. Você nunca foi insuficiente. O problema nunca foi você não ser boa o bastante para os outros. O problema foi os outros não serem bons o bastante para você. Como você pode ter tanta certeza?" "Porque passei 42 anos procurando por você sem saber." A frase fez o coração dela disparar novamente. "Rafael..." "Não", ele a interrompeu. "Deixe-me falar. Eu me casei 2 vezes, Lívia. 2 vezes com mulheres lindas, inteligentes, bem-sucedidas. E sabe por que não deu certo? Porque eu nunca senti por elas o que sinto por você em apenas algumas semanas." "O que você sente?" "Sinto que finalmente encontrei alguém real. Sinto que posso ser eu mesmo, sem máscaras, sem fingir ser perfeito. Sinto que você me vê de verdade, não apenas minha profissão ou minha conta bancária." Lívia riu baixinho através das lágrimas. "Eu nem sei quanto você ganha." "E não se importa, não é?" "Não, só me importo com quem você é." "Exatamente. É por isso que você é especial." Eles voltaram a caminhar agora de mãos dadas. Os dedos entrelaçados pareciam se encaixar perfeitamente, como se tivessem sido feitos um para o outro. A estação de metrô apareceu no final da rua, mas nenhum dos dois queria chegar lá. "Lívia", disse Rafael, parando novamente, "quero te ver amanhã." "Rafael, eu trabalho amanhã." "Depois do trabalho, para jantar. Um lugar de verdade, não a lanchonete." "Eu não tenho roupa para um lugar chique." "Não precisa ser chique, só precisa ser nosso." Ela o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos. "Por que está fazendo tudo isso?" "Porque você mudou algo em mim. Porque quando te vejo, lembro de quem eu quero ser. Porque..." Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem assustadoras até para ele. "Porque acho que estou me apaixonando de verdade pela primeira vez na vida." "Rafael, sei que é rápido. Sei que deve parecer loucura. Mas algumas coisas a gente sente no primeiro olhar. Outras a gente constrói ao longo do tempo. Com você, estou sentindo as 2 coisas ao mesmo tempo." Lívia não conseguia falar.
Tantas emoções se misturavam dentro dela que não sabia por onde começar. Medo, esperança, alegria, insegurança, tudo se entrelaçava numa dança complexa em seu peito. Diga alguma coisa, pediu ele, preocupado com seu silêncio. Estou tentando entender como minha vida mudou completamente em 3 semanas. Para melhor? Ela olhou para ele, o homem que havia entrado em sua vida como um furacão, quebrando todas as barreiras que ela havia construído ao redor do coração. O homem que havia quando todos os outros olhavam através dela. O homem que fazia ela acreditar que talvez merecesse ser amada. Para melhor, confirmou ela, sorrindo através das lágrimas. E ali, na entrada do metrô, ele a beijou novamente. Desta vez foi diferente, mais confiante, mais profundo, carregado de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. Amanhã, disse ele, depois do seu trabalho. Amanhã, ela confirmou. Lívia desceu as escadas do metrô com o coração ainda acelerado, os lábios ainda formigando, a mente repleta de incredulidade. Havia desmaiado no elevador por fraqueza, mas agora estava tonta de felicidade. Rafael ficou parado até vê-la desaparecer completamente. Depois, caminhou até seu carro com um sorriso que não conseguia conter. Ela desmaiou no elevador por acaso, mas agora quem estava completamente tonto era ele. O hospital nunca havia parecido tão diferente para Lívia. Na manhã seguinte ao beijo, ela caminhava pelos corredores com um sorriso discreto que não conseguia esconder completamente. Cada canto onde havia visto Rafael ganhava um significado novo. Cada lembrança da noite anterior fazia seu coração acelerar. Ela tocava os lábios inconscientemente, ainda sentindo o gosto do beijo, a textura suave dos lábios dele contra os seus. Lívia! A voz áspera de Dona Carmen a trouxe de volta à realidade. Que cara é essa? Parece que ganhou na loteria. Nada não, Dona Carmen, só dormi bem ontem. A supervisora a olhou com desconfiança. Em 15 anos, trabalhando no hospital, nunca havia visto Lívia com aquela expressão sonhadora. Bom, seja lá o que for, não deixe atrapalhar o serviço. Hoje você vai no 12º andar. O coração de Lívia saltou. 12º andar. O andar de Rafael. Seria coincidência ou Dona Carmen sabia de alguma coisa? Tem certeza? Não foi lá ontem. Foi ordem da administração. Parece que alguém pediu especificamente que você cuidasse daquela ala hoje. Lívia sentiu o rosto esquentar. Rafael havia pedido? A perspectiva de vê-lo novamente, em horário de trabalho, depois de tudo que havia acontecido, a deixava nervosa e ansiosa ao mesmo tempo. 1 hora depois, ela empurrava o carrinho pelo corredor da cardiologia, tentando manter a concentração no trabalho. Cada vez que ouvia passos se aproximando, seu coração disparava, pensando que poderia ser ele. Mas a manhã passou sem que ela o visse. Era quase meio-dia quando o Dr. Eduardo Santana a abordou próximo ao elevador. Você é a Lívia, não é? Perguntou ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, doutor. Algum problema? Problema? Não. Na verdade, queria parabenizá-la. Me parabenizar? Eduardo se aproximou mais, baixando a voz. Pelo seu progresso profissional. Não é todo dia que vemos alguém da limpeza conseguir a atenção especial do chefe da cardiologia. O tom sarcástico fez Lívia sentir um frio na barriga. Não entendo o que o senhor quer dizer. Ah, não? Rafael pedindo para você trabalhar especificamente no andar dele? Comprando remédios para funcionárias? Isso é inusitado. Doutor Eduardo, se há algum problema com meu trabalho, seu trabalho está ótimo, querida. É sua dedicação extra que está chamando a atenção. Ele sorriu novamente, desta vez com malícia evidente. Só espero que você saiba o que está fazendo. Rafael tem um histórico interessante com mulheres.
Antes que Lívia pudesse responder, Eduardo se afastou, deixando-a sozinha com um aperto no peito e 1000 perguntas na cabeça. O que ele quis dizer com histórico interessante? Que tipo de comentários estavam fazendo sobre ela e Rafael? O resto do dia passou numa névoa de ansiedade. Lívia tentou se concentrar no trabalho, mas as palavras de Eduardo ecoavam em sua mente. Será que estava sendo ingênua? Será que Rafael realmente sentia algo por ela? Ou era apenas mais uma aventura para ele? Às 6 da tarde, quando estava guardando os materiais de limpeza, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se e encontrou Rafael parado na porta do depósito, ainda de jaleco, mas com uma expressão preocupada. "Oi", disse ele suavemente. "Oi", respondeu ela, sem conseguir disfarçar a tensão na voz. "Você está bem? Parece diferente." Lívia hesitou. Deveria contar sobre a conversa com Eduardo? Deveria confessar suas inseguranças? Em vez disso, perguntou: "Rafael, o que as pessoas estão falando sobre nós?" A pergunta o pegou desprevenido. "Falando? Por quê?" "Dr. Eduardo me procurou hoje. Disse que eu estava recebendo atenção especial sua. Que você tem um histórico interessante com mulheres." Rafael fechou os olhos, passando a mão pelo rosto. "Maldito Eduardo." "É verdade? Que parte?" "Que você tem um histórico interessante com mulheres." Rafael entrou no depósito e fechou a porta atrás de si. O espaço pequeno os colocou muito próximos, e Lívia podia sentir o cheiro familiar do perfume dele, misturado ao ambiente de produtos de limpeza. "Lívia, posso te contar sobre meu passado, mas preciso que você prometa uma coisa." "O quê?" "Que vai me ouvir até o final antes de julgar." Ela assentiu, apesar do coração estar batendo descompassado. "É verdade que tive outros relacionamentos, 2 casamentos que terminaram mal, alguns namoros que não deram certo. Eduardo provavelmente está se referindo ao fato de que, bem, que eu era conhecido por não me comprometer facilmente." "Como assim?" Rafael suspirou. "Sempre fui muito focado na carreira. Usava isso como desculpa para não me envolver emocionalmente. Mesmo casado, eu mantinha uma distância emocional. Minhas ex-esposas sempre reclamavam que eu era frio, distante. E era? Era, porque nunca havia sentido nada de verdade por ninguém. Até você." A honestidade crua na voz dele fez Lívia sentir um aperto no peito. "Como posso ter certeza de que não sou apenas mais uma?" Rafael deu um passo em direção a ela, colocando as mãos delicadamente em seu rosto. "Porque se você fosse apenas mais uma, eu não estaria aqui neste depósito me explicando. Porque se fosse apenas atração física, eu não teria passado a noite inteira pensando em como você sorriu quando provou o pudim ontem. Porque se fosse só aventura, eu não estaria disposto a enfrentar as fofocas do hospital inteiro para estar com você." "As pessoas estão falando mesmo?" "Algumas estão. Eduardo sempre foi invejoso, e há algumas enfermeiras que, bem, que não gostaram de ver que minha atenção não está mais disponível." "Sua atenção não está mais disponível?" "Não. Está toda focada em uma mulher incrível que limpa os corredores cantando e que tem o sonho de cuidar de pessoas." Lívia sentiu os olhos enchendo de lágrimas. "Rafael, eu tenho medo de que isso vire uma coisa feia, que eu perca meu emprego, que estrague seus planos." "Que planos?" "Sei lá. Casar com alguém da sua classe social, ter filhos médicos." Rafael riu, mas não era um riso cruel. "Lívia, você realmente acha que eu me importo com classe social, que eu quero uma esposa troféu? Não sei o que você quer." "Quero você. Quero chegar em casa depois de um dia difícil e encontrar alguém real para conversar. Quero dividir meus medos e sonhos com alguém que vai me entender de verdade. Quero construir alguma coisa sólida com alguém que me ame pelo que sou, não pelo que tenho." "Como você pode ter certeza de que é isso que sente? Faz menos de um mês que nos conhecemos direito."
Porque aos 42 anos, a gente aprende a reconhecer quando algo é diferente. Porque eu já vivi o suficiente para saber que conexão real é rara. E por quê? Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem assustadoras. Porque quando penso no futuro, você está lá. A confissão tirou o ar dos pulmões de Lívia. Rafael, sei que é cedo para falar dessas coisas. Sei que você tem seus sonhos, seus planos. Não quero atrapalhar nada disso. Quero fazer parte, se você deixar. As pessoas vão dizer que sou interesseira. Deixa elas falarem. Quem te conhece de verdade sabe que tipo de pessoa você é. E se você se cansar de mim? E se descobrir que eu não sou tão especial quanto pensa? Rafael inclinou a cabeça, aproximando seus lábios dos dela. Impossível. O beijo foi diferente do da noite anterior. Mais urgente, carregado de uma necessidade de provar algo. Lívia se deixou levar pela sensação, pelos braços fortes dele ao redor de sua cintura, pela segurança que sentia sempre que ele a tocava. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Lívia, disse ele, encostando a testa na dela. Quero te levar para jantar hoje, mas não em qualquer lugar. Onde? Na minha casa. A sugestão fez o coração dela disparar. Sua casa? Quero cozinhar para você. Quero que conheça meu espaço, que se sinta à vontade. Quero que seja só nosso, sem olhares curiosos ou comentários maldosos. Rafael, eu não sei se estou pronta para tudo isso. Ele segurou gentilmente o rosto dela. Não estou pedindo nada além de um jantar, Lívia. Só quero estar com você, conversar, te conhecer melhor, sem pressão, sem expectativas. Lívia o olhou por um longo momento. Podia ver a sinceridade em seus olhos, a paciência, o respeito. Era tentador. Depois de anos de invisibilidade, a atenção completa de um homem como Rafael era intoxicante. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas eu vou de metrô. Não quero que me busque no hospital. Por quê? Porque já estão falando. Não quero dar mais munição. Rafael assentiu, entendendo. Te mando o endereço por mensagem. Que horas consegue chegar? 8 horas? Perfeito. E Lívia? Sim? Obrigado por confiar em mim. E quando ela saiu do depósito, Lívia sentia como se estivesse caminhando em nuvens. Ia jantar na casa dele, na casa de Rafael Monteiro, o cardiologista mais respeitado da cidade. Parte dela ainda não acreditava que aquilo estava acontecendo. Mas enquanto esperava o elevador, ouviu uma conversa que a fez parar gelada. Óbvio que ela está se aproveitando da situação. E sempre há uma que consegue enganar homens mais velhos. Coitado do doutor. Rafael, não vê que ela só quer melhorar de vida? Lívia fingiu que não escutou, mas as palavras se cravaram em seu coração como facas. Era assim que a viam, como uma oportunista, como alguém que estava usando Rafael para sair da pobreza. O elevador chegou. O mesmo elevador onde tudo havia começado. Lívia entrou e apertou o botão do térreo, olhando seu reflexo no espelho lateral. Via uma mulher comum, com roupas simples, mãos calejadas pelo trabalho. O que um homem como Rafael realmente via nela. Pela primeira vez, desde a noite anterior, permitiu-se questionar se não estava vivendo um conto de fadas que acabaria em pesadelo. Mas quando seu celular vibrou com uma mensagem dele, mal posso esperar para te ver hoje à noite. Ela sorriu apesar das dúvidas. Ela sempre limpou os corredores daquele hospital. Hoje, pela primeira vez, se sentia caminhando por eles com propósito. Talvez as pessoas falassem, talvez julgassem, mas por algumas horas ela seria apenas uma mulher, jantando com o homem que a fazia sentir especial. E isso, decidiu ela, valia qualquer fofoca.
A casa de Rafael ficava em um bairro nobre da cidade, com ruas arborizadas e mansões imponentes, protegidas por muros altos. Lívia desceu do ônibus 2 quadras antes do endereço, querendo caminhar um pouco para acalmar os nervos e observar aquele mundo que parecia saído de uma revista. Os jardins impecáveis, os carros importados, estacionados nas garagens, a sensação de que cada casa custava mais do que ela ganharia em 10 vidas. Quando chegou ao número indicado, ficou parada na calçada por alguns minutos, observando a casa de 2 andares com janelas grandes e uma varanda que dava para um jardim cuidadosamente planejado. Era elegante sem ser ostensiva, acolhedora apesar do tamanho, muito diferente do quarto apertado onde morava, mas de alguma forma não intimidadora. Respirou fundo e tocou a campainha. Rafael abriu a porta usando uma camisa social azul clara com as mangas dobradas e uma calça jeans escura. Seus cabelos estavam ligeiramente desarrumados, como se ele tivesse passado a mão neles várias vezes, e havia um sorriso nervoso em seu rosto que a surpreendeu. Ele estava nervoso também? Lívia, disse ele, e sua voz carregava um alívio evidente. Achei que não viria. Por que não viria? Depois daquela conversa no depósito, pensei que talvez tivesse mudado de ideia. Ela sorriu timidamente. Quase mudei, 3 vezes no caminho. E o que te fez continuar vindo? Curiosidade e fome, admitiu ela, fazendo-o rir. Então chegou na hora certa. Entre, por favor. O interior da casa era ainda mais acolhedor do que a fachada sugeria. A sala de estar tinha paredes em tons neutros, móveis confortáveis de madeira escura e sofás de couro que pareciam feitos para conversas longas. Havia livros por toda parte, nas estantes, sobre as mesas de centro, empilhados no chão. As janelas grandes deixavam entrar a luz dourada do final da tarde, criando uma atmosfera calorosa. Sua casa é linda, disse Lívia, girando devagar para absorver todos os detalhes. Obrigado, faça-se em casa. Quer alguma coisa para beber? Vinho, água, suco? A água está ótimo. Rafael foi até a cozinha e voltou com um copo de água gelada. O jantar está quase pronto. Espero que goste de salmão. Nunca comi salmão na vida, confessou ela corando. Sério? Então, hoje será uma primeira vez. Uma de muitas, imagino, murmurou ela, olhando ao redor novamente. Rafael percebeu o desconforto crescente em sua expressão. Lívia, você está bem? É que tudo isso é muito diferente do meu mundo. Sua casa é maior que o prédio inteiro onde moro. E isso te incomoda? Me deixa insegura. Me faz questionar o que estou fazendo aqui. Rafael se aproximou dela, colocando as mãos gentilmente em seus ombros. Você está aqui porque eu te convidei, porque quero sua companhia, porque essa casa fica mais bonita com você dentro dela. Rafael, venha, disse ele pegando sua mão. Quero te mostrar uma coisa. Ele a levou até um canto da sala onde havia uma estante cheia de fotos. Lívia observou as imagens. Rafael em formaturas, cerimônias, viagens. Em todas elas, ele estava sorrindo. Mas havia algo vazio em seus olhos, como se estivesse representando um papel. Vê essas fotos? Perguntou ele. Em todas elas eu estava rodeado de pessoas, colegas, ex-esposas, amigos. Mas sabe qual é a diferença entre essas fotos e este momento? Qual? Nessas fotos eu estava tentando impressionar alguém. Hoje, pela primeira vez, só quero ser eu mesmo. A honestidade na voz dele tocou algo profundo em Lívia. E quem você é realmente? Um homem de 42 anos que trabalha demais, que coleciona livros que não tem tempo de ler, que faz um salmão decente e que se apaixonou por uma mulher que canta enquanto trabalha. O cheiro delicioso vindo da cozinha os interrompeu. Acho que o jantar está pronto, disse Rafael. A mesa estava posta com simplicidade elegante. Pratos brancos, taças de cristal,
velas acesas que criavam uma luz suave e romântica. O salmão estava perfeito, acompanhado de legumes grelhados e um risoto cremoso que fez Lívia suspirar de prazer na primeira garfada. Meu Deus, disse ela, isso é incrível. Você cozinha sempre assim? Raramente. Geralmente, como qualquer coisa rápida ou peço delivery, mas queria fazer algo especial para você. Por quê? Rafael parou de comer e a olhou diretamente. Porque você merece coisas especiais. Porque merece ser cuidada. A conversa fluiu naturalmente durante o jantar. Rafael contou sobre sua infância, filho de um mecânico e uma professora que se sacrificaram para que ele pudesse estudar medicina. Lívia falou sobre sua mãe, sobre os sonhos que foram interrompidos pela pobreza, sobre a determinação de construir uma vida melhor. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse Rafael, servindo sobremesa. Um petit gâteau que havia comprado na melhor confeitaria da cidade. O quê? Sua força. Você passou por tantas dificuldades, mas nunca se tornou amarga. Continua gentil, continua sonhando. Às vezes penso se não sou ingênua demais. Não é ingenuidade, é esperança. E esperança é a coisa mais bonita que existe. Depois do jantar, eles se sentaram no sofá da sala, cada um com uma taça de vinho. Lívia havia bebido apenas alguns goles, mas já sentia o calor do álcool e a proximidade de Rafael, deixando-a tonta. Posso te fazer uma pergunta? Disse ela. Claro. O que suas ex-esposas diriam se te vissem agora? Aqui comigo? Rafael pensou por um momento. Acho que ficariam surpresas. Por quê? Porque nunca me viram assim, relaxado, genuinamente feliz. Como elas te viam? Como o Dr. Rafael Monteiro, o cardiologista bem-sucedido, o homem que tinha tudo sob controle. Nunca como, simplesmente Rafael. E como é simplesmente Rafael? Ele sorriu, passando a mão pelos cabelos. É um homem que às vezes se sente sozinho demais numa casa grande, que coleciona livros porque adora a ideia de ter conhecimento ao alcance das mãos, que toca piano mal quando está nervoso, que tem medo de não ser bom o suficiente nas coisas que realmente importam. Ah, você toca piano? Muito mal, riu ele. Quer ouvir? Rafael a levou até um canto da sala onde havia um piano de cauda. Sentou-se no banco e começou a tocar uma melodia suave e melancólica. Não era perfeita. Havia algumas notas erradas, hesitações, mas era bonita na sua imperfeição. Que música é essa? Perguntou Lívia, sentando-se ao lado dele no banco. La Vie en Rose. Minha mãe costumava cantarolar quando eu era pequeno. É linda. Ainda mais quando você está aqui para ouvir. Lívia sentiu o coração acelerar. A proximidade no banco do piano, o cheiro do perfume dele, a luz suave das velas refletindo em seus olhos azuis, tudo conspirava para criar um momento de intimidade profunda. Rafael, sussurrou ela. Sim, eu nunca me senti assim antes. Como? Importante, desejada, como se eu fosse suficiente. Ele parou de tocar e se virou para encará-la completamente. Lívia, você é mais do que suficiente. Você é extraordinária. Não sou. É sim. Você é corajosa. Trabalha duro pelos seus sonhos. Tem um coração gigante. Você ilumina qualquer ambiente que entra. Como pode falar isso? Porque é verdade. Porque desde que você entrou na minha vida, até essa casa parece mais viva. Ele levantou a mão e tocou gentilmente o rosto dela, passando o polegar pela bochecha. Posso te beijar? Em vez de responder, Lívia se inclinou em direção a ele. O beijo foi lento, profundo, carregado de todo o sentimento que havia crescido entre eles nas últimas semanas. Suas mãos se perderam nos cabelos dele enquanto ele a puxava mais para perto. Quando se separaram, ambos estavam respirando descompassadamente. Lívia, disse ele, a voz rouca, eu
O toque do telefone os interrompeu abruptamente. Rafael olhou para o aparelho com irritação. Deixa tocar, disse ela. Mas o telefone continuou tocando insistentemente. Rafael suspirou e se levantou para atender. Doutor Monteiro, é o hospital. Temos uma emergência. Infarto do miocárdio. Paciente de 52 anos. Precisa vir imediatamente. A realidade voltou como um balde de água fria. Rafael olhou para Lívia com uma expressão de desculpas e frustração. Preciso ir, disse ele. É uma emergência. Eu entendo, respondeu ela, tentando esconder a decepção. Não, você não entende. Isso sempre acontece. Por isso meus casamentos não deram certo. Por isso nunca consegui construir nada sólido com ninguém. Lívia se levantou e se aproximou dele. Rafael, você é médico. Salvar vidas é o que você faz. Não vou ser mais uma pessoa te fazendo escolher entre o trabalho e a vida pessoal. Lívia, vai. Salva aquela pessoa. Eu entendo. Rafael a olhou com uma mistura de gratidão e admiração. Como você é tão compreensiva? Porque sei que tipo de homem você é. E é exatamente por isso que estou apaixonada por você. As palavras saíram antes que ela pudesse se controlar. Ambos ficaram em silêncio por um momento, processando a confissão. Você está apaixonada por mim? Perguntou ele, como se não conseguisse acreditar. Completamente, admitiu ela, corando. E sei que é loucura, que é rápido demais, mas... Rafael a silenciou com um beijo rápido, mas intenso. Eu também estou apaixonado por você. Completamente. O telefone tocou novamente. Vai, disse ela, empurrando-o gentilmente. Vai salvar uma vida. Eu fico aqui esperando. Tem certeza? Tenho. Só volta para mim. Sempre, prometeu ele, beijando-a mais uma vez antes de sair correndo. Lívia ficou sozinha na casa de Rafael, rodeada pelo cheiro dele, pela música que ainda ecoava no ar, pela promessa de algo novo e assustadoramente belo começando entre eles. Quando ela fraquejou no elevador, ele foi a força que ela nunca teve. Agora era a vez dela ser forte por ele também. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite na casa de Rafael. 3 semanas de encontros roubados durante os intervalos dele, conversas sussurradas em corredores vazios e uma felicidade que Lívia nunca havia experimentado antes. Rafael cumpriu sua promessa de ajudá-la com os estudos, enviando livros de medicina por motoboy, explicando conceitos complexos através de mensagens detalhadas e até arranjando um modo dela assistir algumas aulas práticas disfarçadamente. Mas naquela manhã de quinta-feira, Lívia acordou se sentindo estranha. Uma náusea persistente a acompanhava há 3 dias, junto com uma fraqueza que a fazia se apoiar nas paredes entre uma tarefa e outra. Inicialmente, atribuiu à ansiedade pré-concurso e aos turnos duplos que estava fazendo para juntar dinheiro extra. Você está com uma cara péssima, menina, comentou Dona Carmen quando Lívia chegou ao hospital. Parece que não dorme há dias. Estou bem, só um pouco cansada. Cansada? Você está verde. Vai para casa descansar. Não posso faltar, Dona Carmen. Preciso do dinheiro. Não é pedido, é ordem. E se aparecer aqui amanhã ainda com essa cara, eu mesmo te levo no médico. Lívia queria protestar, mas uma nova onda de náusea a atingiu com força. Correu para o banheiro mais próximo e vomitou tudo que havia tomado no café da manhã. Quando saiu da cabine, pálida e tremendo, encontrou Irmã Conceição, a enfermeira que havia cuidado de sua mãe anos atrás. Lívia, minha filha, que é isso? Irmã Conceição, acho que peguei algum vírus. A enfermeira experiente a observou com atenção. Há quanto tempo isso está acontecendo? Alguns dias, mas hoje está pior. Vem comigo, disse Irmã Conceição, pegando-a pelo braço. Vamos dar uma olhada em você. Elas foram para uma pequena sala de exames no térreo.
Irmã Conceição verificou a temperatura, pressão e batimentos cardíacos de Lívia, fazendo perguntas discretas sobre sintomas, ciclo menstrual e hábitos alimentares. Lívia, disse ela finalmente, com uma expressão gentil, mas preocupada. Quando foi sua última menstruação? A pergunta fez o mundo de Lívia parar. Ela tentou lembrar, contar os dias, mas as últimas semanas haviam sido uma confusão de emoções e mudanças na rotina. Eu não sei. Talvez umas 3 semanas? 4? Minha filha, acho que precisamos fazer um exame. Que tipo de exame? Irmã Conceição segurou suas mãos com carinho. Um teste de gravidez. O chão pareceu se abrir sob os pés de Lívia. Gravidez? Não era possível. Ela e Rafael tinham sido cuidadosos, ou não tanto quanto deveriam. Aquela noite na casa dele, quando a paixão quase os levou além dos limites que haviam estabelecido. Não, não pode ser, murmurou ela. Pode sim, querida. Vamos fazer o teste para ter certeza. Os 15 minutos de espera pareceram uma eternidade. Lívia caminhava de um lado para outro na pequena sala, as mãos tremendo, o coração disparado. Como contaria para Rafael? Como ele reagiria? Eles mal estavam começando a se conhecer, mal haviam definido o que eram um para o outro. Lívia, chamou irmã Conceição, segurando o resultado do teste. É positivo. Você está grávida. As pernas de Lívia falharam. Ela se sentou pesadamente na maca, tentando processar a informação. Grávida, aos 28 anos, solteira, com um salário que mal pagava suas contas, no meio de uma relação que ainda estava se construindo. Quantas semanas? Perguntou ela, a voz quase inaudível. Pelos sintomas, diria que entre 6 e 8 semanas. Precisaria de um ultrassom para confirmar. Irmã Conceição, o que eu faço? A enfermeira se sentou ao lado dela, colocando um braço maternal ao redor de seus ombros. Primeiro, respira. Segundo, conversa com o pai. Terceiro, lembra que não está sozinha. Como você sabe que... Minha filha, trabalho neste hospital há 20 anos. Sei quando duas pessoas estão apaixonadas. E sei que o Dr. Rafael é um homem bom. Lívia começou a chorar, lágrimas de medo, de confusão, de uma estranha alegria que ela não esperava sentir. Um bebê. Ia ter um bebê de Rafael. Ele vai pensar que fiz isso de propósito, soluçou ela. Vai achar que estou tentando prendê-lo. Se ele pensar isso, então não é o homem que eu imaginava. Mas não acredito que vá reagir assim. Como posso ter certeza? Não pode. Só conversando com ele. Mas, Lívia, posso te dar um conselho de quem já viu muitas situações como essa? Por favor. Não tome decisões importantes quando está em pânico. Vai para casa, descansa, deixa a notícia assentar. Amanhã, com a cabeça mais fria, conversa com ele. Lívia passou o resto do dia em casa, deitada na cama, uma mão inconscientemente sobre o ventre ainda plano. Um bebê estava crescendo ali dentro. Um pedacinho de Rafael misturado com um pedacinho dela. A ideia era assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo. Rafael enviou várias mensagens durante o dia, preocupado, porque soube que ela havia saído mais cedo. Lívia respondeu apenas que estava se sentindo um pouco mal, mas que estava melhor. Ainda não era hora de contar por mensagem. Na manhã seguinte, ela chegou ao hospital mais cedo, esperando encontrá-lo antes que o dia corrido começasse. Encontrou-o no vestiário médico, se preparando para uma cirurgia. Lívia! Ele exclamou, vindo abraçá-la. Como você está? Fiquei preocupado ontem. Rafael, preciso falar com você. Algo no tom de sua voz o fez parar. Aconteceu alguma coisa? Não aqui. Tem algum lugar onde possamos conversar em particular? Tenho uma cirurgia em 20 minutos, mas... Vem, vamos para a minha sala. O consultório de Rafael era elegante e acolhedor, com diplomas nas paredes e uma vista bonita da cidade.
Lívia se sentou na cadeira em frente à mesa dele, as mãos entrelaçadas, tentando encontrar coragem. Rafael, o que vou te contar vai mudar tudo entre nós. Ele se inclinou na cadeira, a expressão ficando séria. Está me assustando. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou completamente imóvel, como se as palavras precisassem de tempo para penetrar em sua consciência. Seus olhos se fixaram nela, depois no próprio colo, depois nela novamente. Grávida, repetiu ele, como se a palavra fosse estrangeira. De 6 a 8 semanas. É seu. Eu sei que é meu, disse ele rapidamente. Nunca duvidaria disso. Como você sabe? Porque te conheço. Porque sei que tipo de pessoa você é. Lívia sentiu um alívio imenso com essa resposta, mas Rafael ainda estava processando. Um bebê? Murmurou ele, passando as mãos pelo cabelo. Meu Deus, Lívia, um bebê. Eu sei que não planejamos isso. Sei que é complicado, que vai mudar tudo. Para! Ele a interrompeu, levantando-se e vindo se ajoelhar diante dela. Para de se desculpar. Não estou me desculpando. Estou tentando ser realista. Realista como? Rafael, você é um médico respeitado. Tem uma carreira brilhante. Eu sou uma faxineira que mal consegue pagar o aluguel. Como vamos criar um filho juntos? Do mesmo jeito que qualquer casal que se ama cria um filho. Juntos. A simplicidade da resposta a surpreendeu. Assim tão fácil? Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Como você pode ter tanta certeza? Rafael segurou as mãos dela, olhando diretamente em seus olhos. Porque há 3 semanas você me disse que me amava. Porque eu te amo também. Porque esse bebê foi feito do nosso amor. Rafael, Lívia, eu tenho 42 anos. Sempre achei que já tinha perdido a chance de ser pai de verdade. Não apenas um provedor distante como fui tentando ser nos meus casamentos. Esse bebê, nosso bebê, é um presente. Um presente? O universo está nos dando a chance de construir uma família de verdade, baseada no amor, não na conveniência. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia. Você não está com raiva? Raiva! Estou aterrorizado, ansioso, preocupado, mas raiva. Ele sorriu, secando suas lágrimas. Impossível. Mas e sua carreira? As pessoas vão falar ainda mais. Que falem. Lívia, você acha que me importo com fofocas quando estamos falando do nosso filho? E se eu não conseguir ser uma boa mãe? Você vai ser uma mãe incrível. Sei porque vejo como você cuida de todo mundo ao seu redor. Vejo sua paciência, sua gentileza, seu amor. E você, sabe ser pai? Rafael riu nervosamente. Não faço ideia, mas vou aprender. Vamos aprender juntos. Eles se abraçaram ali, no consultório dele, 2 adultos assustados, mas esperançosos diante da perspectiva de se tornarem pais. Rafael, disse ela, ainda aninhada em seus braços, tem mais uma coisa. O quê? Irmã Conceição sugeriu que eu faça um acompanhamento médico adequado. Disse que é importante para o bebê. Claro, vou cuidar de tudo. Os melhores médicos, os melhores exames. Rafael, eu não tenho dinheiro para... Para, ele disse novamente. Somos uma família agora. O que é meu é nosso. Família, ela repetiu, testando a palavra. Família, você, eu e nosso bebê. A secretária de Rafael bateu na porta, lembrando-o da cirurgia. Ele se levantou relutantemente. Preciso ir, mas... Lívia, quando sair daqui, não volta para aquele quarto alugado. Para onde vou? Para casa, para minha casa, para nossa casa. Rafael, não posso simplesmente... Pode sim. Você está carregando meu filho. Quero cuidar de vocês 2. Antes que ela pudesse protestar novamente, ele a beijou com toda a paixão e ternura que sentia. Vamos dar certo, sussurrou ele contra seus lábios. Os 3.
Quando Rafael saiu para a cirurgia, Lívia ficou sozinha no consultório, uma mão sobre o ventre, um sorriso misturado com lágrimas no rosto. Ela havia fraquejado no elevador por estar sozinha e sem forças. Agora, carregando uma nova vida, descobria que nunca mais estaria sozinha, porque Rafael não era apenas o homem que a amava. Ele era o pai do seu filho, e isso mudava tudo. Quando ela fraquejou, ele foi a força que ela nunca teve. Agora, juntos, seriam a força um do outro.